casado há 11 anos já, casei em 2013, ali bem novo, né? Com a Evelyn, minha esposa, que deve estar assistindo a gente agora. Provavelmente. Um abraço. Um abraço para vocês. E sim, sou casado, temos 3 filhos. Que né? legal. Tem o Miguelzinho, que é o nosso filho mais. Eu falo Miguelzinho, mas já tá Miguelzão, né? Tá com 14 anos de idade, já na adolescência, que é uma criança, é um adolescente autista. Né? Meu filho é autista, então também tive essa experiência de ser pai de uma criança autista. Uau. E tem o segundo filho ali, que é o Kalel, que é aquele ali, eu digo que ele é o foguete da casa. Tá com 2 anos de idade agora, ele é uma bênção. Não para. Não para, bastante elétrico. Legal. E a mais recente, que tem menos de um mês agora, que eu fui papai novamente, que agora é de uma menina, né? Que tem a experiência de ter uma filha mulher, que é a Elise, né? Que é a minha filha mais nova. E interessante que todos os meus filhos têm nomes com significado assim, bem profético para nossas vidas, né? Tanto para minha vida quanto para a da minha esposa. Né? Miguel, todo mundo sabe, um nome bíblico. De um né? arcanjo. De um arcanjo. E o dele é um nome composto, inclusive, Miguel Azaf. Oh. Então ainda pegou mais o Azaf. Azaf, ele era músico. Era um né? músico, né? Que regia a orquestra ali do Templo de Salomão. Templo de Salomão, perfeitamente. Inclusive tem uma história bem interessante sobre essa questão aí do Azaf no templo, que na época que ele foi chamado para reger ali no templo, ele não podia, pela lei judaica, ele não podia mais fazer aquele tipo de regência porque ele já estava aposentado. Né? Já era uma pessoa velha? Bem velha. Sério, o engraçado é que você lendo o texto não dá pra imaginar, né? Não. Ele já era. Até porque Eu acho ele que faz o que tanta parece reclamação. Parece um jovem Olhando as reclamando, né? reclamações. Porque Pela na partir de verdade, reclamação parece um menino, não um adolescente resmunguento. Mais né? ou menos. na verdade, como ele era amigo de Davi, que era pai de Salomão, então Davi já tinha até partido quando o templo foi inaugurado. Então vocês conseguem imaginar que Asaf já era bem de idade, né? Só que a história é bem interessante porque quando Salomão foi fazer todo o processo ali da organização, da inauguração do templo, ele buscou pelo um dos melhores músicos que tinham na época. E apontaram para ele que o melhor músico que tinha era de fato Asaf, só que já estava aposentado. Salomão era rei, disse, eu sou rei, não tô nem aí para lei, traz o cara, eu que mando. E a prova disso é que Davi escreveu alguns salmos, né? Direcionado para Asaf, né? Ao Sim. regente Asaf. Sim, perfeitamente. Sempre trazendo os salmos E para ele. imagino que ele era um músico excepcional. Excepcional, Já né? pensou usar as letras de Davi? Não fala comigo. eu tô com Falar as letras nisso, do rei o agora. Alex também é músico, tá, gente? Ele toca o piano. O Eu homem toca o fiquei, piano. eu fiquei pensando agora, enquanto ele falava, que ele ainda achou tempo pra fazer 3 filhos, cara. Cara, todo mundo Você pergunta tá isso. de brincadeira, cara. Os meus Tá colegas de falam isso. brincadeira. Eu acho que tu vai estrear no filme do Super-Homem, tá ligado? Eu vou dizer, cara, o super homem de família. É loucura. Senhor, que legal. Mas, inclusive, né, me coloco à disposição, se numa outra oportunidade, se vocês quiserem que eu volte aqui, traga o piano, eu tenho um piano portátil, dá pra botar em cima da mesa Que aqui legal, pra gente. sério? Que Top. Me massa. coloco à disposição. Se vocês quiserem, num outro momento, para vir falar de música, é uma paixão minha. Né? Uma das minhas paixões é a música. Né? Eu entrei, na verdade, para o Ministério de Louvor da igreja que eu frequentava ali com 14 anos de idade, ali em 2004. Né? Então, eu já estou há 20 anos tocando em Ministério de Louvor. Né? E servindo a Deus através desse ministério, que foi o ministério que Ele me deu. Né? E graças a Deus, sou apaixonado por isso. Música é uma das minhas paixões. Que legal, mano. Ficamos felizes de saber disso. E com certeza vai voltar, né? Isso é óbvio, né? Vai voltar sim para falar de música. Hoje nós precisamos do conhecimento seu ali sobre a saúde do homem. Você é nascido aqui em Santa Catarina? Não, sou natural de Manaus, que é a capital do Amazonas. Eu não sei se eu tiver um tempo um pouco mais hábil ali para falar um pouco dessa minha vinda para Santa Catarina, Pode. que é começa. algo foi Pode algo dar, meu assim amigo. totalmente direcionado por Deus. Aproveita que o Gabriel consegue terminar de mastigar. Tá tudo, ótimo. pode falar, Dá sem um tempinho problema. para ele mastigar. Assim, eu não tinha planos para vir para Santa Catarina. Na verdade, muita gente até planeja vir para cá. E eu não tinha planos. Na verdade, eu pretendia ficar no estado mesmo de onde eu nasci. Então a me galera olha lá de cima já pensando. Sim, sim. Inclusive a visão que nós temos do sul do Brasil, acho que quem é lá do norte vai concordar com isso que eu vou falar agora, que é uma visão de que Santa Catarina é o sul do Brasil, na verdade, não só Santa Catarina, né? É uma Europa brasileira.
né? Inclusive a gente usa essa expressão lá no norte, diz que o sul é a Europa brasileira, não só pela... Não muito só da migração que veio de lá para cá, né? eu acredito que não deu só essa cara, né? Sim, mas eu acredito não só pelos descendentes que vieram, né? Até porque no norte nós também temos pessoas de descendência alemã, de descendência italiana, não tanto quanto aqui, mas temos. Porém, acredito que pela infraestrutura, por várias outras questões, né, relacionadas a isso. Mas enfim, minha vinda para cá não foi planejada, né? Inclusive foi bem na época da pandemia, ali em 2020, que o mundo viveu uma crise não só de saúde, mas uma crise econômica, né? Sim. E eu estava no meio dessa crise econômica, né? Em Manaus a gente estava até brincando aqui antes, dizendo que aqui em Santa Catarina é muito fácil arranjar emprego, né? As pessoas vão atrás, batem na porta da sua casa para ver se você não quer trabalhar, né? E no Amazonas é bem diferente, né? Lá é muito complicado se arranjar emprego, até porque a população já está muito encharcada, a cidade, né? A população, só para vocês terem uma ideia, nós temos uma média lá de profissionais de enfermagem, falando agora da minha área da enfermagem, de mais ou menos uns 150 mil profissionais formados. Nossa. Né? Então, assim, para uma cidade como Manaus, que tem uma média ali de 6, 7 grandes hospitais, 150 mil pessoas para trabalhar ali, vai faltar emprego, né? Muito provavelmente. Então, o que aconteceu? No auge da pandemia ali, eu estava basicamente desempregado, né, e tendo uma família para sustentar. Claro, na época a gente só tinha o Miguelzinho para sustentar, eu só tinha ele para sustentar, mais a minha esposa, e sobrevivendo com o auxílio emergencial. Não sei se alguém lembra do auxílio emergencial, que era no valor de R$600. Passasse um né? aperto. Então, assim, foi bem complicado. Chegaram dias ali que a gente basicamente tinha 2 ovos para comer. Meu Deus do céu. Era do que nós chegamos. E eu lembro que nesse dia que nós tivemos somente 2 ovos para comer, o Bolsa Família do meu filho, que a gente recebia na época, que ajudava bastante, inclusive, tinha sido bloqueado por algum motivo na Caixa Econômica. Minha esposa foi para lá para tentar resolver, porque ela está no nome dela, está tudo ali no nome dela, e ela foi para lá de madrugada, uma fila quilométrica. Nossa. Passou 5 horas na fila para tentar resolver. Depois de 5 horas, chegou lá para ser atendida, e basicamente quem atendeu lá, ela disse: não tem como a gente resolver aqui, resolve pelo aplicativo e dá teu jeito. Resumindo, ela voltou para casa e não resolveu nada. E passou uma manhã inteira. Chegou em casa por volta ali de 1h da tarde, a gente só tinha 2 ovos para comer e um pouquinho de arroz. Ela fez ali e no dia seguinte só Deus sabe o que a gente ia fazer. E nesse dia eu lembro que eu fiquei bem frustrado, fiquei bem decepcionado assim. E enfim, fritou os ovos, comemos ali e eu falei para ela: vai descansar, você passou o dia todo na rua e eu vou lavar a louça. No que eu estava lavando a louça, eu comecei a orar e me revoltar. Não sei se alguém já fez uma oração de revolta. 100%. Algumas. Então, assim... Já quebramos, né? Quer dizer, o senhor quebrou o pau em nós algumas. Então, assim, nesse dia eu lembro que eu fui para a pia ali, lavei a louça e comecei a fazer uma oração meio revoltante ali, né? Falando para Deus: Senhor, eu não acredito que o Senhor me trouxe até aqui, né, na minha caminhada cristã, que como eu falei para vocês, eu entrei na igreja, né, na caminhada cristã nos anos 2000, em 2000 especificamente, em julho de 2000, com 10 anos de idade. E eu falei para Deus: digo, Senhor, eu não acredito que o Senhor me trouxe até aqui para passar por isso, né, para passar por esse tipo de necessidade e trazer minha família para isso, não acredito. E nisso eu ouvi nitidamente, quem está me ouvindo, quiser acreditar, não acredite, mas eu acredito, eu ouvi nitidamente a voz de Deus dizendo assim: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E eu fiquei assim, na hora eu não entendi nada. Eu digo: meu Deus, eu tô lavando uma louça no meio de uma situação caótica. Fiquei assim meio, de onde tá vindo isso? E no momento eu não entendi. Na hora ali eu não entendi nada. E terminei de lavar ali, fui pro quarto. E eu tava ali no computador. E assim, eu falo do nada, mas não foi do nada. Óbvio que não foi do nada. Os do nada de Deus, né? Os do nada de Deus. Recebi uma mensagem no WhatsApp ali de uma ex-aluna minha, que eu dava aula já lá em Manaus, né, para escolas de enfermagem, e ela mandando uma mensagem dizendo: professor, o senhor tem interesse em acompanhar uma turma de estágio? E eu falei para ela, olha, interesse eu tenho, porém, lá em Manaus, para você acompanhar a turma de estágio no hospital, você tem que ter algum vínculo com algum hospital. Se você não tiver vínculo, você não entra nem no hospital para acompanhar nada. E eu não tinha vínculo nenhum, estava desempregado, e eu falei para ela: interesse eu tenho, porém eu tô desempregado, eu não tenho vínculo com o hospital. Aí ela pegou e falou assim, do nada de Deus: e para ir para Santa Catarina, o senhor tem interesse? Uma conversa bem aleatória, bem nada a ver. Bem espontânea. Aí eu disse: olha, se você me disser que tem vaga de emprego no Japão, que estão contratando, eu vou para lá porque eu preciso sustentar minha família. Então, tipo, eu tô disposto a ir. Aí ela pegou e disse: professor, eu vou lhe dar o número de uma sobrinha minha que mora em Santa Catarina, ela vai lhe passar todo o trâmite de como ir para lá. O que aconteceu? Me deu o número dessa sobrinha, conversei com ela.
Eu tô encurtando a história pra gente não consumir tanto tempo. E eu peguei e disse pra ela pegou, mandou pra mim uma mensagem dizendo, olha, manda o teu currículo pra esse site. E era o site de um hospital lá em Timbó, né, que é o único hospital da cidade, o Hospital Oásis lá de Timbó. Manda o teu currículo pra cá que eles vão te chamar. Mandei o currículo, mas assim, bem desesperançoso. Por quê? Porque em Manaus eu já tinha mandado meu currículo para todos os hospitais de Manaus e ninguém chamava. Então eu pensei, a probabilidade de me chamar em Santa Catarina, que é no outro estado, É que aí próximo de zero. você tinha uma palavra, né, mano? Aí que tá o X da questão. Você tinha uma palavra, né? Aí que tá o X da questão. Depois, mais na frente, que eu vim começar a me agarrar nessa palavra. E o que aconteceu? Mandei o currículo. Aqui, mano. No mesmo dia, isso foi uma segunda-feira, tá? Só para deixar claro, para vocês acompanharem a cronologia da coisa, o quão rápido foi. Isso foi numa segunda-feira. Tudo isso que eu tô narrando foi numa segunda-feira. E do final de novembro de 2020. No final, umas últimas semanas de novembro de 2020. E o que aconteceu? Mandei o currículo, bem desesperançoso. Isso foi por volta das 2h30 da tarde ali. Mandei esse currículo. Quando foi por volta das 4 da tarde, eu tava lanchando ali, comendo o lanche da tarde. E o celular tocou no quarto. Nós não ouvimos, nós estávamos na cozinha. Quando voltei pro quarto, minha esposa falou, olha, te ligaram. Isso tudo no mesmo dia, pra vocês terem uma ideia. Eu falei, mas como assim me ligaram? Ela disse, um número do DDD de fora. Ela falou, será que não é daquele local que você mandou o currículo? Eu falei, você tá louco? Como? Mandei o currículo de agora, aí os caras me ligaram já agora. Aí eu falei pra ela, tá, vamos tentar retornar. Só que nem crédito eu tinha pra retornar. Então eu tive que esperar, nessa época eu morava na casa da minha mãe, né? Tive que esperar minha mãe chegar, chegou do trabalho dela ali, emprestei o celular dela, né? Ali por volta das 5 da tarde e retornei. No que eu retornei, deu no RH do hospital. E eles me atenderam, me identifiquei, né? Eu disse, vocês me ligaram para mim e tal? Ela disse, sim, ligamos, você mandou o currículo para cá, a gente está perguntando se você não tem interesse de fazer uma entrevista aqui. E eu peguei e disse, interesse eu tenho, sim. E ela pegou, ela disse, eu vi que o seu DDD é de fora. Aí na hora eu até peguei e menti pra ela. Jesus, perdoa. Tá perdoado, querido. Falei pra ela. A gente toma umas atitudes meio estranhas. No desespero, né? Falei pra ela, digo, não, é de fora, mas eu tô em Timbó. Moro em Timbó. Tipo, nunca tinha pisado em Timbó na minha vida, nem estava em Timbó. Né? Mas pra vocês Amanhã eu tô aí, de Manaus até Timbó, né? Pega o ônibus de linha. Hoje de tarde? Pega o ônibus de linha e já chega, é rapidinho. Aí o que aconteceu? Acabou que eu acabei... Falei isso pra ela, ela disse, tá, então vamos marcar a tua entrevista. Isso era uma segunda. Vamos marcar a tua entrevista pra quinta-feira, 3 da tarde. Aí eu falei, tá tudo certo, rapidinho eu já tô aí. Vamos de bicicleta. De Manaus aqui de bicicleta. Minha casa fica uns 7 mil, cara. Aí tá. Aí eu peguei, desliguei o telefone e falei pra minha esposa, e agora? Ela disse, vou atrás de passagem aqui na internet, foi atrás de passagem ali. A mais barata que ela encontrou, 2.300, 2.400, para alguém que está desempregado, com 2 ovos para almoçar ali, não tem nada no bolso. Eu disse, meu Deus, e agora? Aí fiquei ali procurando, nada, não baixava. Preço de passagem nas alturas. Isso na segunda. E quando foi na terça, procurando, só fazia aumentar mais, porque quanto mais próximo fica ali da data que você vai ter que chegar no local, mais caro vai ficando. Aí, resumindo, chegou na terça, eu falei para ela, eu digo, olha, amanhã eu vou ligar e vou falar com ela. Se for de Deus, se a voz que eu ouvi foi a voz de Deus, e eu não estou viajando, não estou esquizofrênico, né? Ouvindo vozes que não existem, eu vou pedir para ela reagendar e eles vão reagendar isso aí. Aí tá, chegou na quarta-feira, liguei para eles me atenderam e eu disse, olha, é o seguinte, você me desculpa, eu não tô... Aí eu revelei toda a verdade. Não estou em Santa Catarina, eu estou em Manaus, e eu achei que chegaria aí a tempo, não consegui passagem barata. Se vocês têm a possibilidade de reagendar isso para segunda-feira. Isso era uma quarta. Ela pegou e disse, não, tudo bem, a gente vai reagendar para segunda-feira, às 15 horas. Mas assim, se você não vier, a vaga já vai ser de outro. Né? Aí eu peguei e disse, tá bom, tudo bem. Aí falei para minha esposa, vamos procurar passagem. Foi para a internet, procurando passagem, R$1.100. Já baixou bastante. Aí o problema era, onde eu vou conseguir R$1.100? Sem ter nenhum centavo. Fazer uma entrevista. Não, fazer uma entrevista, não era vaga de emprego. Saída já. Não era uma vaga de emprego. Então assim, aí eu liguei para um primo meu, que mexe com, inclusive, eu acho que ele deve estar assistindo a gente aí, o Maico, né? Um abraço Maico. Beijo, Maico. Graças a ele, a gente conseguiu viabilizar isso aí, né? Foi uma pessoa que ajudou bastante. Ele disse, Alex, contei toda a história para ele, falou, cara, eu tenho um cartão aqui e parcela aí a passagem de quantas vezes tu achar melhor. E a gente, depois tu me paga, vê o que tu vai fazer. Ele foi até bem louco, assim, porque quem que dá um cartão pra uma pessoa pagar R$1.100 para ir pra uma entrevista, que não tinha nem probabilidade de ser contratado. É corajoso, né? Ele pegou e me deu ali o cartão. E enfim, passei o cartão, conseguimos comprar passagem.
E eu viajei no domingo dessa mesma semana, né? De madrugada ali, me despedi do pessoal, só com a passagem de ida. Caramba. Nossa, então se desse errado, eu não sei nem como eu faria para voltar, né? Só com a de ida, assim, totalmente me lancei ali, né? Na palavra que eu tinha. Graças a Deus deu tudo certo, né? Mas só botando entre aspas, se acontecer isso com você, vai lá no posto da Jair, né? Lá no Porto, no caso. Ô, que tá subindo pra cima? Cara, garantido lá uma passagem lá. Sim, mas aí o que aconteceu? Eu vim pra cá e antes de eu vir, falei com meu pai, né? Meu pai biológico ali, e ele não queria que eu viesse, falou, não, meu filho, não faz isso, nunca saiu da cidade e tudo mais. Mas mesmo assim aceitou e me deu uma ajuda ali, disse, toma, eu vou te dar R$1.000 pra te ir pra lá e passar esse tempo lá. Então eu vim pra cá com R$1.000 e 2 malas. Foi o que eu vim pra Santa Catarina. E o que aconteceu, cheguei aqui na segunda-feira, né, do dia, eu lembrei a data, 7 de dezembro de 2020, às 9 da manhã no aeroporto de Navegantes. Né? E até para eu vir para cá, para Timbó, foi bem interessante, porque eu não tinha tanto dinheiro para gastar com Uber. E os Ubers ali, eles cobram um valorzinho assim, bem salgado. Salgado, né? É então, valor de aeroporto mesmo, assim, né? Nesse padrão. Uma mini pizza dessa dá um rim. E o que aconteceu? Eu tentei barganhar com alguns deles. Ele, não, mas é 200 e pouco, 250. Daí eu falei, poxa, cara, eu não tenho tanto dinheiro assim. Expliquei a história para eles. Até que teve um que olhou assim e disse, tu tem 120? Eu digo, tenho. De 200 e pouco para 120 já caiu. Eu falei, tenho. Aí ele falou, tá, então bora lá, eu te levo lá, 120. Pegou e me trouxe, um cara super gente boa, me trouxe para Timbó. Nunca tinha pisado na vida, nunca tinha saído de Manaus, na verdade. Morei 30 anos da minha vida em Manaus, né? E cheguei aqui em Timbó, cheguei na casa dessa pessoa que era sobrinha da minha ex-aluna. Nunca tinha visto ela, inclusive, se ela estiver assistindo, Paula, beijo. Foi uma pessoa que me ajudou ali e me recebeu na casa dela. Né? Eu até falei pra ela, cara, tu é louca, porque como que tu recebe um estranho na tua casa, entendeu? Hospeda ele, ela me hospedou lá na casa dela por 1 mês e meio, fiquei morando ali, dormindo no sofá ali na casa dela. Eu passei 1 mês e meio dormindo no sofá, minha coluna ficava bem destruída ali, mas enfim, né? Foi o início ali do que eu precisei para estar aqui. Enfim, fiz a entrevista na segunda-feira ali 3 da tarde, graças a Deus fui contratado, né? Passei uma temporada ali no Oase, depois tive que vir para Indaial, né? E graças a Deus sempre Deus conduzindo todo esse... todas as coisas. Hoje quando eu olho para onde eu moro, hoje eu moro no centro da cidade de Indaial, num apartamento bom ali, né? Numa boa localidade, com uma boa, enfim, né? Uma boa estrutura. Quando eu olho para tudo isso e penso naqueles 4 anos atrás, onde eu tinha só 2 ovos para comer, eu agradeço muito a Deus, assim, para ver onde ele me tirou, para onde ele me trouxe. Respondeu na pia. Sim. Aquele dia ele falou, vou te dar uma resposta e essa resposta vai te levar ao lugar do propósito. Que massa, né? Nossa. Ô, mestre. Capotou a vida, né? Bonita a tua história, irmão. Nossa. Sério mesmo. Fiquei assim impactado. E ainda tem pessoas, só entrar entre aspas de novo. Pode dar. Tem pessoas que não acreditam, né, cara? Não acredito, de ferro a fogo, tu fala assim, não, o senhor falou comigo. Que mas é um outro podcast isso, né? mas isso aí é um assunto legal. A pessoa já te vem com as 2 pedras, né? Mas como assim tu escutou? Isso é coisa da tua cabeça, não pode ser. Da onde tu vai escutar Deus? Deus vai falar, Deus Todo-Poderoso vai te direcionar. Quem é tu aqui na Terra? Cara, já escutei algumas vezes isso, Posso dar um testemunho, já que você falou? Manda. Parece que eu tô ouvindo você. Provavelmente... Eu tô falando? Não. É que assim, provavelmente a pessoa em si, eu não vou falar, né? Mas provavelmente a pessoa